Boa noite aí, professor. Desculpa a demora, chegando agora no trabalho. Boa noite. Então, beleza, galera. Boa noite. Já estamos com a gravação rolando aqui. Nós, como combinado na semana passada, eu vou continuar, vou finalizar aqui o tema da aula e nós teremos um convidado hoje, um professor, para conversar um pouco com a gente. E o tema que ele vai trazer é relevante à carreira dele, né? Referente à carreira dele. A relevância para a gente aqui, ele vai falar sobre oportunidades e fatores de diferenciação no mercado. Então, como ele se diferenciou, como ele viu essa oportunidade, como ele entrou nessa área. Então, o professor Felipe, daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente. Gentilmente, ele cedeu o tempo dele. Mas o fato é que eu vou terminar, enquanto ele não chega, continuar o nosso conteúdo da semana passada. Então, eu vou colocar aqui o nosso material. Beleza. Vou separar a tela aqui para ter uma luz. Ótimo. Bom, então na semana passada a gente começou aí um papo sobre liderança, gerenciamento de equipe. Compartilhei com vocês uma visão bem particular minha de que a educação física é da área de gestão, né? Eu considero não é de humanas, né? É da saúde, mas eu vejo o professor de educação física como um gestor, principalmente gestor de pessoas. E quando ele não domina, não desenvolve as habilidades de gestão, de gerenciamento de pessoas, de equipe, né, de autogestão da carreira, eu vejo um problema grave, aí, um alerta para nós, enquanto profissionais dessa área. Falei um pouquinho de como, né, o porquê ser líder, e aí parei um pouco nessa imagem aqui, uma escadinha, falando sobre autodesenvolvimento. Mais uma vez eu compartilhei minha visão de que o profissional diferenciado, o profissional de sucesso, ele tem bem desenvolvido essas habilidades de autodesenvolvimento. O que é o autodesenvolvimento? É a sua capacidade de se desenvolver como pessoa e de se conhecer, de se desenvolver como pessoa, e essa capacidade, e você se desenvolvendo dessa forma, você vem puxando o profissional que está atrelado, né? A pessoa, o profissional atrelado à pessoa. E eu não consigo ver, dentro do meu material de estudo, livro, enfim, pesquisas, artigos, matérias de revista, exemplos de vida de pessoas, profissionais ditos profissionais de sucesso, profissionais em destaque no mercado, que não se desenvolvem constantemente, seja nos quesitos técnicos, seja nos quesitos comportamentais e emocionais. Falei também, compartilhei com vocês também uma imagem de uma live de um professor, de vários professores, nós 3 professores ali, mas o Edivaldo Farias compartilhando com a gente as habilidades do profissional do futuro, segundo o livro, Empresas Exponenciais, né? Organizações Exponenciais. E a gente lembra lá que a primeira linha das novas habilidades desse profissional do futuro, entre aspas, porque o futuro é agora, essas habilidades que eles demonstram no livro são habilidades que o mercado pede há muito tempo, e elas eram habilidades comportamentais, inteligência emocional, inteligência espiritual, autoconceito, criatividade, enfim, não eram habilidades técnicas. E, de novo, quando eu olho para a gente, eu olho para a sua educação física como um líder, como um gestor, um autogestor, um gerente, um líder de pessoas, eu não consigo dissociar esses conceitos. E eu vejo quanto a gente deixa de trabalhar esses conceitos. Quanto o professor de educação física, o profissional de educação física, ele peca nessa área.
porque ele se preocupa muito com os quesitos técnicos, né? Não que ele tenha que parar de desenvolver habilidades técnicas, ele tem que continuar sempre. Porém, ele precisa desenvolver o outro lado, que normalmente esse outro lado é negligenciado. Falando das habilidades de comunicação, habilidade essa fundamental para quem trabalha com pessoas, para quem trabalha com gente, para quem é líder, para quem comanda. Ou você vai comandar um treino, você vai comandar pessoas, você vai comandar uma equipe, você vai comandar, sei lá, sua empresa. E é uma habilidade que a gente vem perdendo. Quanto mais a gente aumenta a nossa capacidade de se comunicar, pior a gente se comunica. É impressionante como a evolução tecnológica piorou a nossa capacidade de se comunicar. A gente tem aí milhões de ferramentas disponíveis para comunicação e a gente usa de forma bem restrita, ou bem aquém do que a gente deveria. Eu, às vezes, brinco com pessoas que têm smartphone, que muita gente me liga achando que eu sou consultor de tecnologia. Ah, Felipe, cara, não sei o que, como é que eu faço meu telefone? Eu falei, cara, não sei. Agora, quando eu tenho dúvida, eu vou no Google e descubro. Então a gente tem uma Ferrari, só que a gente usa como se fosse uma Brasília velha, sem roda, numa estrada de lama. Basicamente isso. Cara, se tem uma Ferrari, você só usa para entrar na rede social e ver merda, cara, isso aqui, pessoas ganham muito dinheiro só com isso aqui. Né? E a gente tem isso aqui na mão. Só que nem por um motivo principal, às vezes a gente consegue executar. Às vezes o motivo principal de ter um telefone é se comunicar. Às vezes o que a gente menos faz é se comunicar pelo telefone. Então, a gente precisa ficar atento a essas dinâmicas de mercado que, ao invés de ajudar, estão atrapalhando a gente. Falou um pouco de habilidades que a gente às vezes nem sabia que tinha, mas quando a gente começa a se posicionar como protagonista do processo, como gestor, como líder, a gente até vê que tem, e outras habilidades que a gente, ou outras características que a gente tem, que acha que é boa, a gente às vezes começa a receber feedback um atrás do outro, que, cara, eu preciso repensar isso. Dei até um conselho, né? Ó, se está todo mundo te falando a mesma coisa, porra, dá atenção para isso. Se está todo mundo te dando um feedback que você é ruim em alguma coisa, não, é improvável que você seja, cara, o diferentão e é o incompreendido. Se todo mundo falou a mesma coisa, pessoas até que não se conhecem, te deram feedback, analisa e vê de fato se aquilo ali tem fundamento ou não, se realmente as pessoas podem, né, elas estão equivocadas. Pode acontecer, não é comum, mas pode acontecer. Mas fique atento, que normalmente é o contrário, e a gente, às vezes, por teimosia, não vê. E uma característica importante de quem trabalha com pessoas, principalmente provendo serviço. A gente precisa inspirar pessoas. A gente precisa ser exemplo para que as pessoas se inspirem no que a gente faça. Inspiração no que eu faço, ser um gestor ou um profissional que aspira vontades, não quer dizer que as pessoas precisam imitar a gente, mas a gente precisa motivá-las de alguma forma, que seja, no mínimo, pelo nosso exemplo. Tá? Outra característica importante, um gerente, um líder, um gestor, ele não fica olhando para o passado. Ele olha para o passado para aumentar a sua experiência através da sua vivência, aprender e atuar no presente com foco no futuro. Então, olha para frente. Olha para agora, mas também olha para frente. Não adianta você ficar lamentando o que passou. Aprenda com isso, haja no presente, mas haja como se já fosse. Então, atua agora acreditando na verdade, no que você vai conquistar lá na frente. Coloca ação. Não adianta ficar, eu quero, eu vou ser. Não, coloca ação no que você quer. Começa a agir, olhando para frente. Parei um pouquinho nessa imagem, estou indo numa retrospectiva da aula passada. Às vezes a gente pode e deve arriscar em ambientes que as pessoas não estão.
tentar uma solução diferente daquela solução que as pessoas julgam como a única solução. Cara, a gente tem vários caminhos que podem levar ao mesmo lugar. E a gente precisa testar isso. Se a gente já sabe também que um caminho foi testado e ele deu errado, ir por esse caminho de novo é uma insanidade. Mas a gente pode testar caminhos diferentes. A imagem ilustra isso. Está todo mundo no mesmo local, ele está indo para o outro, onde não tem ninguém. Mas se alguém também fala para ele, não pula lá não, que ele é ácido, mas eu vou ver qual é, a chance que ele tem de se queimar é muito alta. Tá? Assistimos 2 vídeos aí sobre comunicação, a dinâmica do telefone sem fio. Mostra que como a gente, é responsabilidade nossa entender também como a mensagem chega lá no final da ponta do processo. Tá? Eu sou responsável também pelo que entendem do que eu falo. Não é só, sou responsável pelo que eu falo, não pelo que se entende. Com a rede social, com a tecnologia, com a comunicação à distância, vamos colocar assim, eu sou muito mais responsável do que as pessoas entendem do que eu falo, pelo que as pessoas entendem do que eu falo. Então, fique atento a isso. Às vezes é importante a forma como você fala também. O modelo de liderança focada em comando e controle, ele tende a desaparecer, ainda não desapareceu, mas ele tende a sumir, enquanto que o modelo de liderança lateral ali, né, baseado em propósito, ele tende a cada vez mais ficar latente aqui, né? Então a gente percebe que indivíduos, empresas com propósito atraem melhores clientes, atraem mão de obra mais qualificada. Então, se você é um gestor de empresa, de equipes, e as pessoas não entendem qual é o seu propósito, qual é a sua missão, fatalmente você vai atrair pessoas desalinhadas, e aí isso vai começar a te dar uma dor de cabeça que você nem imagina. Então, esses líderes hoje são líderes que fatalmente têm isso muito bem claro, né, a visão de propósito deles. Pode não estar muito perfeita, né, porque pode ser que mude um pouco, mas tem que estar claro para eles a visão de propósito. Tá? E hoje a gente entra para falar um pouco da gestão em fitness. Uma academia, uma escola, né, embora elas tenham dinâmicas diferentes, elas são empresas como qualquer outra. Tá? Uma empresa é uma empresa. Os processos empresariais, eles precisam ser respeitados. Eles precisam ser implementados e respeitados. E indivíduos que não têm essa visão do todo de empresa, processos empresariais, gestão empresarial, normalmente tocam essas empresas de forma muito amadora. Uma academia é uma empresa. Uma escola é uma empresa. A sua carreira é uma empresa. O seu cliente, né, de personal, ele contrata uma empresa. Não é tradicionalmente um modelo, mas é uma empresa. Então a gente precisa pensar enquanto gestores que somos. Na academia, eu vou usar bastante exemplo de academia porque é muito rico para a gente usar esse exemplo, porque ele é muito comum. Tá? Mas às vezes a gente vê nas academias os gestores ou os profissionais que trabalham ali dentro desconhecer um conceito básico de concorrência. Existem 2 concorrências básicas. Uma é concorrência direta, ou concorrente direto, e o outro é o concorrente indireto. Quem aí pode ajudar me explicando a diferença dos dois? Quem é o concorrente direto? Quem é um concorrente direto e o concorrente indireto? Concorrente direto seria o outro profissional, né? Que mais? E o indireto? Aí eu deixo para outro. O indireto são qualquer outro tipo de comércio. Tipo, no meu caso, eu trabalho em drogaria.
Aí na minha farmácia está tendo um curso sobre marketing e atendimento. Aí na última palestra o professor falou que os concorrentes diretos são os que estão ali na nossa redondeza. Os indiretos são pessoas que vendem a mesma coisa com você, sem ser só isso, entendeu? Vende mais coisas dentro da sua área. Tá, vou ajudar aí, tá? Professor, seriam, por exemplo, concorrente indireto, esses blogueirinhos ou aplicativos de exercício, essas coisas assim que, pra gente, né, profissional de educação física, tem um concorrente direto, que é o outro personal, outro professor, uma outra academia próxima, e o indireto são esses treinos virtuais aí, vídeo no YouTube, esses aplicativos de monte seu próprio treino, essas coisas. Tá. Eu vou usar o conceito da palavra, vou conceitualizar o termo, mas a gente vai poder fazer essas analogias, essas comparações. Concorrente direto é todo aquele que faz a mesma coisa que você. Então, por exemplo, eu tenho uma farmácia, a Aline falou aí a farmácia, e eu posso ter um mercado que tenha uma farmácia. Vou considerar um concorrente direto. Eu deixo de comprar o meu remédio aqui e compro o meu remédio ali. Tá? Esse é direto. Então, eu deixo de fazer o exercício comigo, a pessoa deixa de fazer exercício comigo e vai para o aplicativo de exercício. Concorrente o quê? Direto ou indireto? Direto. Oi? Aí seria indireto, professor? Quem mais? Porque o direto seria, no caso, se fosse outra pessoa, não é isso? Não, vamos ao conceito. Quando é a mesma coisa que você. Então, Eu fugi aqui do coisa, não peguei a É sua fala. direto. então é direto. Então, por exemplo, Não é direto, professor. Se tivesse falando da pessoa, da empresa também. isso, eu vendo Estaria. exercício. Aí o indivíduo não faz ou para de fazer comigo para fazer com um aplicativo de treino. Eu perdi para um concorrente direto. Ele vai fazer treinamento. Ele vai treinar, ele vai fazer exercício físico. Tá? Perco para um concorrente direto. Não necessariamente ele precisa ser do meu lado, próximo. Mas ele deixa de fazer comigo e vai fazer com outra pessoa. A mesma coisa que eu. Deixou de fazer musculação comigo, foi fazer natação na academia do lado. Concorrente direto. Ele parou de fazer exercício físico comigo. O indireto, nós vamos usar o seguinte: ele parou de fazer exercício físico comigo e foi estudar inglês, porque o horário era o mesmo. Então, eu perco para um concorrente indireto. Entenderam? Entendi. Deu pra. Aline, por exemplo, Entendi. o cara parou de comprar remédio e foi fazer academia. Ele fez academia, ficou mais saudável, não toma mais remédio. Perdeu para um concorrente indireto. Indireto. Beleza? Mas vamos pensar dentro da academia. Eu tenho uma aula, 2 aulas dentro da academia. Se ele troca de aula, concorrente direto. Se ele para de fazer academia, sei lá, para de treinar comigo na academia, porque aquela grana que ele usa agora é a grana que ele usa para comprar comida porque ele está desempregado, eu perdi para um concorrente indireto, que é, sei lá, o desemprego e por aí vai. Então a gente precisa ficar atento que os concorrentes indiretos, às vezes, eles não são nem tão lógicos, tão óbvios. Olhem aí, ó, 3 concorrentes indiretos que às vezes a gente nem se liga. Alguém já teve esse concorrente indireto aí? Um dos 3? Se alguém já teve algum desses concorrentes indiretos aí. Maurício, eu não sei se tu está longe do celular, cara, ou se você está sem fone, mas o teu áudio está bem, bem abafado. Acho que parece que você está longe do telefone. O Carlos, acho que você abriu o microfone para falar aí.
Eu falei que já, mas o trânsito ali, parte do trânsito é o pior, porque muitas vezes também não depende de você ali, Indireto, é indireto. não depende de você Sim. também, tá? Então, por exemplo, não sei se alguém aí já trabalhou em academia no centro da cidade. O principal fornecedor de cliente para academia no centro da cidade é o trânsito. Porque as pessoas, para não ficar preso no engarrafamento, às vezes ela se matricula num curso, numa academia, às vezes vai ao cinema, para que aquelas 1 hora, 2 horas do trânsito mais intenso passe, e aí ela aproveita e treina. Agora, com a pandemia, né, o trânsito deu uma bela diminuída, o centro da cidade deu uma boa esvaziada, e as academias do centro da cidade também sofreram muito. Por quê? O concorrente indireto delas, o fornecedor direto delas de pessoas, né, que era o trânsito, ele deu uma sumida. Então, o que era fornecedor virou agora um problema para ela. Olha isso. Não sei se vocês trabalham em escola ou fazem estágio em escola, mas se você olhar um recreio, antes da pandemia, inclusive, um recreio de ensino fundamental 1, por exemplo, você vai ver muita criança no celular ao invés de estar brincando na hora do recreio. Na escola que eu dou aula chegou a ser maioria uma época. A maioria das crianças do recreio estavam no celular ao invés de jogar, sei lá, aquele futebol de latinha, ao invés de brincar de pique, fazer qualquer atividade física. Tá? Você tem dúvida que essa criança, pré-adolescente, daqui a 5, 10 anos, vai ser um jovem adulto que vai bater na sua mão no mercado aí como matéria-prima para você trabalhar? Você tem dúvida que ele vai preferir interação com a tecnologia do que com o ser humano? Eu não tenho. E essa tua fala aí se reflete muito também, principalmente, aliás, na escola particular, né, professor? A pública nem tanto. Eu acho que seria uma minoria ali com celular e tudo mais. Mas nas escolas particulares, que mal ou bem, que é um público com poder aquisitivo um pouco maior, que vai estar podendo pagar uma hora bacana de personal e tudo mais, vão ser realmente as pessoas que vão preferir estar com celular, alguma coisa do tipo, do que estar contratando. Isso, essas habilidades de comunicação, de relacionamento interpessoal, elas não estão sendo desenvolvidas nessas crianças. Elas vão crescer adultos que vão ter muitos problemas de relacionamento. Então, o profissional, fica a dica, hein? O profissional que souber trabalhar com relacionamento humano, com entender de pessoas no nível, por exemplo, do coaching, que é o que eu faço, ele vai ter um diferencial bacana, porque essa nova leva de adultos que vão chegar, que vai chegar, é uma leva de adultos que vai ter uma dificuldade no relacionamento com pessoas, mas eles têm uma facilidade enorme no relacionamento tecnológico, vamos dizer assim. Então, se você é um professor que quer dar aula presencial, você é o raiz ali, não, eu sou um professor, alguém com áudio aberto aí. Eu sou um professor que eu quero, né, eu não vou dar aula online, eu vou dar aula presencial, beleza, mas e como é que você vai fazer a ponte, o contato com essa pessoa? Até para trazer ela para a tua aula presencial. Você precisa também entender que talvez ela prefira se conectar através de uma ferramenta tecnológica. Tá? Trânsito, ou seja, Netflix. Cara, eu perco às vezes horário de treino porque eu estou vendo um programa, por exemplo. Segunda-feira eu consegui chegar mais cedo em casa e eu tinha feito check-in para ir treinar. O meu horário era 19h15. Aí eu comecei a ver um documentário, no Netflix, inclusive. Cara, o documentário foi ficando bacana, e eu, cara, não, dá tempo de ir, dá tempo de ir. Quando eu vi, não dava mais tempo de treinar. E aí eu não consegui fazer check-in para o próximo horário. Ou seja, aquele dia eu não fui treinar por conta de um concorrente indireto. Eu não sou a pessoa que se desmotiva, não pode ter um outro que se desmotive e nem volta mais. Então a gente precisa ficar atento a isso. E às vezes alguns concorrentes indiretos
eu chamo às vezes de inimigos invisíveis. Vamos lembrar, quando a gente está vendo um filme desse que tem vilões, né, inimigos, vilões, quando o inimigo ele é invisível. O que o mocinho do filme faz? Primeira coisa que ele faz para combater um inimigo invisível. Quem lembra? Num filme, num desenho? Ninguém nunca viu um desenho, um filme onde o inimigo ele é invisível? Como é que a pessoa faz para combater esse inimigo? Faz uma fumaça, ou joga tinta pro alto, assim, para ver se pega no Né? inimigo, alguma coisa do tipo. É isso aí. Então ele joga uma tinta, ele joga um lençol, alguma coisa para que esse inimigo ele fique visível. E às vezes a gente tem isso. O nosso concorrente, ele é nosso, ele é interno nosso e ele é invisível. Por exemplo, algumas academias esquecem, por exemplo, de fazer um marketing de relacionamento, um marketing de retenção de cliente. E o próprio atendimento dele é o concorrente. Ele atende tão mal que ele não perde para ninguém, ele perde para ele. Ele é o famoso, ele piora a situação, onde nem precisava. Ele deixa de dar atenção em algum detalhe por não estar atento, e isso vira o concorrente dele. É isso que acontece quando chega uma low cost da vida. Vocês já pararam para analisar quais são os locais que a Smart Fit ou a Blue Fit elas abrem? Já pararam para analisar isso? Smart Fit abre onde? Perto do quê? Áreas muito populares. Não ouvi, ficou bem baixo. Áreas muito populares, O que mais? de muito comércio. O que mais? Onde tem o que perto? Agora tem. Hã? Da academia. A academia. Ela não abre, ela não faz um estudo e fala assim, deixa eu ver um bairro onde não tem academia para eu abrir. Ela faz o contrário. Deixa eu ver onde tem uma academia para eu abrir. Para quê? Por que essa é uma estratégia? Professor, eu acho porque o equipamento também já faz diferença. Cara, eles já vão botar uma academia com equipamento diferenciado. Não, calma. Um preço. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Primeiro por que ela abre perto de uma academia? Às vezes em frente, às vezes do lado. Porque sabe que ali tem um público que vai se interessar em fazer matrícula na academia. Já tem um público pronto. Ele não precisa trabalhar, o público já está pronto. Ele vai atrás de onde tem concorrente. Mas por quê? Porque o público está pronto. Aí o que ele oferece? Agora sim, Thiago. O que ele oferece? O preço acessível, equipamento de ponta. Acabou. Facilidade, né? Sem falar no espaço físico, né? Estrutura. É uma estrutura que não condiz com preço. Né? Não condiz no contrário. É uma mega estrutura com um preço muito acessível. Beleza. E o que eles não oferecem? Não oferecem profissionais. O que mais? Profissionais, lê-se o quê? Capacitados ali. O que mais? Experiência. Não, gente, o básico. O que eles não oferecem? Básico. Atendimento. Calor humano, carinho. Não oferecem isso. E por que a academia pequena de bairro perde tanto aluno para eles? Não é só por conta da estrutura e do preço, que sim, é um atrativo. Mas é porque ela também não oferece a porra do atendimento diferenciado, cara. Que é o mínimo, obrigação de fazer. O professor de educação física, ele fica... Só um minuto, gente. Oi, mãe. Tô. É urgente?
Tá bom, eu já te ligo. Tá bom, eu já te ligo. Tá bom? Beijo, fica com Deus, tchau. A academia pequena fica preocupada, mas você vai ver lá, né, o professor, cara, quantas vezes eu vejo professor escorado no aparelho, dando aula usando o WhatsApp. O aluno está treinando lá, quando muito recebe um bom dia, 3 anos com a mesma série. Cara, então assim, vamos lá, vamos. É óbvio que quando entrar alguém que oferece a mesma condição, esse mesmo tipo de atendimento aí, uma porra, com uma estrutura do cacete, e um preço lá embaixo, cara, ninguém é burro, todo mundo vai. Então a gente precisa pensar, quem é meu concorrente? É a Smart Fit ou sou eu que estou fazendo um trabalho meia bomba? Vamos dar uma olhada aqui nos fatores de retenção de cliente. Olha isso. Quem está falando desse gráfico aqui não é o Felipe que inventou. Isso eu pego das grandes pesquisas com fatores de perda de cliente. Fala aí, Carlos. Nessa sua fala aí eu vi um negócio parecido hoje. Tava ali na Belardo Bueno, ali na Barra, fui fazer a entrega, entrei no condomínio, aí do lado assim da entrada tinha umas quadras assim, tinha área de fute-mesa, tinha uma quadrazinha lá de vôlei, só que... Você foi entregar ali Na Belardo Bueno 3.600 ali. É do lado de onde eu tô aqui, eu tô no 3.500. Ah, o senhor mora aí? Não, aqui é o escritório, que eu dou aula de dentro do escritório aqui da empresa. Em casa não dá, por causa de barulho. Mas é do lado, 3.600 é do lado. Então eu sei onde é que você entregou. 400 ou 500. Aham. E aí, enfim. Aí do lado aí, o último condomínio tem aí tinha uma quadrazinha, aí dentro tinha provavelmente a professora, né? Com uma criança, aí ela tinha um circuito montado no chão, mandando a criança fazer. Pô, quando eu olhei pra ela com o celular escorada, assim, bem na porta da quadra, sabe? Escorada, assim, com aquele aspecto de tédio, filmando a menina fazer o exercício. Aí ela ia, a menina fazia o exercício. Eu parei e fiquei olhando. A menina ia fazer o exercício, aí ela olhar o vídeo. Sei que. Ah, ficou legal, mas vamos fazer de novo, vai lá. Aí a menina ia fazer de novo, não sei o que, mostrava a filmagem pra ela. Aí eu fiquei pensando, porra, a mulher ou tá ali sem um mínimo prazer de estar fazendo aquilo, ou ela não quer dar aula para criança, não sei, coisa, e só tá usando a tática do vídeo pra menina fazer, porque a menina também não quer fazer aquilo. Ah, vai lá que eu vou filmar para você. Aí a motivação da professora é filmar pra menina fazer, ou a menina quer fazer e a professora... Não sei, mas eu vi aquilo ali foi uma cena muito ruim. Falei, cara, a professora tá ali só pra passar tempo. Tu não olhava com ela, não via que ela queria estar ali. Como Muito ruim. espectador, qual foi a comunicação que você recebeu, né? É isso que você está dizendo, né? Isso. E pode ser que não seja, nada disso. Mas olha que é importante a comunicação. Você de fora recebe uma comunicação assim, má vontade, não tá legal, não tá um clima. Cara, é real. Você está vendo algo que está acontecendo. Então, olha como é que é importante a forma como a gente se comunica. Esses dados que estão na tela aí, pessoal, eles são dados das empresas de pesquisa. Sebrae, Senai, essas empresas da IRSA, a proporção ela se mantém. O valor absoluto ele às vezes até muda. Agora é 71, não é 69. Mas a proporção ela se mantém, curiosamente. Fatores que fazem o cliente meter o pé. Olha isso. 3% porque se mudou, geograficamente falando. Se a gente hoje, a barreira geográfica ela não existe mais por conta disso aqui, né? Vamos eliminar esse 3% aí. Desenvolvem outros contatos, ou seja, vão para outro local, vão treinar em outro lugar, enfim. Mudam por razões competitivas. Alguém ofereceu o mesmo produto com preço diferente, mais competitivo. 14% estão descontentes com o produto, começa a aumentar. E 69% mau atendimento. E o mau atendimento, leia-se, eu não fui atendido como eu gostaria. Não, o atendimento não é só alguém veio falar comigo.
isso não me atendeu. Por exemplo, eu compro uma TV, eu compro um computador para dar aula e a câmera dele é ruim. Pô, a pessoa que me vendeu foi super solícita, a marca é boa, mas a câmera não atendeu o que eu preciso. Ou seja, isso é um mau atendimento também. E aí eu até posso jogar com tá descontente com o produto, tá? Mas falando de atendimento, a academia não me emagreceu. Ué, alguém conversou com ele para dizer o que é emagrecimento? Ou com ela? Alguém explicou? Ou deixou na mão do cliente ele dizer o que é emagrecimento? Ele decidir e definir se o resultado chegou ou não. Essa é uma responsabilidade do profissional, por exemplo. Eu tenho que dar meta para ele. Eu tenho que monitorar, avaliar, dizer se ele evoluiu, se ele não evoluiu. Quando eu deixo na mão do meu cliente, aí a pessoa não desconhece tecnicamente, fisiologicamente, como a Ana fala. Explique fisiologicamente. Ela para de perder peso, acha que parou de emagrecer e diz: não estou tendo resultado, não me atende, vou para outra. Aí a outra chega com preço melhor, com mais estrutura, o outro personal fala o que eu quero ouvir, eu vou para lá. Se eu tivesse falado, não, olha, isso aí, perder peso e emagrecer não necessariamente é a mesma coisa, inclusive você pode emagrecer ganhando peso, a gente precisa entender o percentual, a composição corporal, o percentual de gordura, vamos olhar suas medidas, vamos fazer. O profissional não faz, a empresa não faz. Ou seja, eu dou todo o poder de decisão na mão do cliente, mais do que ele já tem. Poder de decisão de compra do cliente. Mas quem diz se está tendo resultado não sou eu. Eu tenho que mostrar para ele. Professor, para ver como é tão importante o atendimento, a rede de academia que eu fazia estágio, eles de 2 em 2 meses eles faziam um curso só de atendimento. Uhum. E qual é a rede de academia? Que aí merece até falar o nome dela. É a Body Coach. Body Coach, onde é? Daqui do Rio? Isso, tem no Anil, tem em Auma, no Valqueire, Abolição, está abrindo em Realengo. Entendi. Grande, elas são academias grandes ou é uma rede de academia menor? Não, são grandes. Entendi. Então, Intendente? No Valqueire, ele na Intendente? Isso, na Intendente, isso. É muito boa ali mesmo. Passa ali, eu vejo, o pessoal fala muito bem dali. Então, olha que legal. Ela está preocupada com o atendimento, que no fundo, é o que o cliente procura. Ele não vai procurar quem é a academia que tem os professores especialistas em fisiologia do exercício. Ele já espera que você seja especialista, mesmo sem você ser. Se ele procura um local onde tem professor, ele já associa que você é o especialista em exercício, e ele não. Ele procura um local onde ele vai se sentir bem, onde ele vai ter resultado, onde ele vai ter um clima que faça ele querer voltar. Seja, aí olha como é que o professor precisa entender de pessoas. Se eu tenho um cliente que o perfil comportamental dele é movido a desafio e eu não gero desafio para ele, ele não volta. Mas se eu tenho um perfil onde o meu cliente, o valor principal dele é rotina e eu fico desafiando ele todos os dias, ele também não volta. Então, eu preciso entender de perfil comportamental, de cliente. Professor, pode ser que eu esteja errado no comentário aí, mas eu vejo isso muito bem nos boxes de CrossFit, né? Como? Explica mais. Pessoal, apesar do treino, muitas das vezes ser um treino que exige cooperação, né? Às vezes ali tem uma competição entre um ou outro, mas no final do treino o pessoal tá fazendo aquela resenha ali, às vezes toma uma cerveja que no próprio local, às vezes tem um local com açaí, com cerveja, alguma coisa do tipo. E treino nos finais de semana, onde todo mundo tá, pelo menos no box que eu treinava, o grupo bombava. Às vezes eu tinha que silenciar para não atrapalhar. O conceito da modalidade CrossFit lá nos Estados Unidos, ele cria muito o conceito de comunidade. Nos Estados Unidos, a comunidade é vista de outra forma, como a gente vê aqui. Mas ele cria esse conceito de comunidade, pessoas se apoiando, tal. Aqui no Brasil também tem muito isso, né?
acaba o treino, todo mundo vai beber o açaí, que não sei o quê, tomar cerveja, tal. É um dos fatores motivacionais do treino. Agora eu estou vendo a tua foto que você é da luta. Ou estou errado? Isso aí, isso aí. Tá, você é lutador. E aí, professor já? Eu parei por enquanto, mas sim, dou aula. Mas você é lutador profissional, ganha dinheiro com isso, vive disso. Não vivo disso não, mas já ganhei dinheiro com isso. Tá. Cara, as pessoas procuram luta, o adulto, tá? Não é o pai que bota filho. Por que o adulto, tipo eu, Felipe, 40 anos, por que a maioria das pessoas procuram fazer luta? Além do condicionamento físico, às vezes é para poder ter um meio de interação ali, né, com o pessoal. Pronto. Principalmente quando vem os alunos mais velhos, né? Não que o senhor seja velho, mas quanto mais velho, esse é o pensamento. E aí você, como professor, está entregando treino de competição para eles. Faz sentido? Não faz sentido nenhum. Mas eu já vi isso acontecer, né? Só para a gente ficar claro. Eu pratiquei luta durante um bom tempo, né? Tudo bem que na academia que eu pratiquei era muito bom, mas eu frequentava algumas outras. Eu via, cara, embora treinasse com equipe, eu não era atleta. Eu estava ali por outros motivos. Mas às vezes fatalmente, eu me colocavam em situações que eu falei, cara. Tanto que hoje em dia o pessoal tá diferenciando, né? Colocando horários específicos para treino de competição. Sim. Então, é isso que tem que estar claro. O cliente vai embora porque ele se sente desatendido. O preço, rapaziada, ele não é o motivador principal. Tanto é que ele nem entra aí, ó. Preço normalmente desculpa. Pessoas não compram o teu preço porque elas não acham que valem. Quando ela acha que vale, ela se vira. Ela deixa de comer, mas ela compra um iPhone. Pessoas deixam de pagar aluguel para comprar carro. Vocês talvez conheçam pessoas assim. Por quê? Porque para ela aquilo vale muito. É um valor percebido. Então, primeira coisa, eu não posso ser meu próprio concorrente. Eu não posso ter inimigo invisível. Se eu crio um inimigo invisível porque eu estou fazendo errado, porra, imagina um concorrente direto que entra do meu lado fazendo certo. Certo que eu digo é o mínimo. Obrigado por fazer o mínimo. Porra, aí é pedir para passar fome. Aí é pedir para falar, a educação física não paga bem, é desvalorizado. Pô, gente, vamos lá, né? Vamos lá também, né? Aí eu estava vendo, por exemplo, professores falando, né? Essa semana. Cara, tem uma turma com 60 e tantos matriculados. O professor Murilo foi dar uma aula de reposição prática, porque não tiveram por conta do Covid. 7 pessoas foram à aula. 10%. Gente, dá teu jeito. Cadê a querência? Depois você se formar, cara, e aí? Você vai fazer alguma coisa prática com o teu cliente? Você não teve aquela bagagem, aquela vivência, você não aprendeu, você não tirou dúvida. Então, o cliente vai olhar e falar assim, eu vou para o outro está mais bem preparado. O mercado ele é cruel, ele não vai perdoar. Quem perdoa é o professor. Eu vou perdoar se vocês deram uma cagada. E olhe lá. O teu cliente não, cara. O teu gestor não. Fez merda, fez merda. Hoje eu dei uma chamada na minha equipe aqui, são excelentes. Cara, problema de comunicação. Descumpriram o prazo e não avisaram. Mas eu achei que... Como? Achou como? Aí eu pensei, com base em quê? Não teve argumento. Então, caralho, tá pensando demais. Faltou falar o quê? Olha, estou achando isso, estou pensando isso, posso recontratar o prazo? Eu ia dizer se pode ou não, mas não disse. Então, eu estou esperando entregar o relatório, não entregou. Então, aí agora, 8 da noite, provavelmente elas estão aqui, não me entregaram até agora, elas têm um prazo até 23h59 para entregar. Não entregou, acabou. Simples assim, vai tomar uma comida de rabo. Mas por quê? Não se comunicou. Eu não posso ser condizente com esse erro. Até porque eu já avisei várias vezes. Então, assim, o teu cliente, ele... E o pior... Sabe qual é o melhor cliente? O cliente que reclama.
aquele cliente que faz aquele tumulto. Por quê? Ele está dizendo para você, ó, estou sendo mal atendido, resolva. Eu não sou cliente que reclama, Felipe. Eu sou o pior cliente que a empresa pode ter, porque eu simplesmente paro de consumir. Se eu for num restaurante e for mal atendido, eu não vou pedir para falar com o gerente, eu não vou pedir meu dinheiro de volta, não vou fazer nada disso. Só que eu não volto ali nunca mais. Nunca mais é muito grave, mas para eu voltar ali, cara, precisa haver toda uma desconstrução daquele primeira impressão. Então, cara, o cliente que reclama é o melhor cliente que tem, porque ele está falando, ó, tá errado, e você tem a chance de resolver. O que não reclama e vai embora, tá? Então, não adianta você pesquisar com o cliente que foi embora. Ah, então, peraí, vou pegar aqui todos os meus alunos que pararam de fazer aula comigo, ou na minha academia. Deixa eu ligar para eles e perguntar por que eles foram embora. Eles vão mentir. Vão mentir. Você tem que perguntar durante. Você tem que ouvir durante. Antes de chegar no ponto dele definir que vai meter o pé. Por que eu estou falando isso? Porque a gente, às vezes, força uma barra em piorar as coisas, né? A gente não, além de não melhorar, a gente força uma barra em piorar. Né? Esse slide está até um pouquinho... Ele desatualizou um pouquinho. Eu reescreveria algumas coisas. Mas, por exemplo, cara, eu deixar de investir na melhoria de máquina, equipamento e aparelho. Eu posso ler isso aqui como deixo de investir em capacitação técnica. Eu deixo de investir em, por exemplo, curso de atendimento, que o Rafael falou que a academia que ele trabalhava fazia isso bimestralmente, se eu não me engano. Eu reajustar o preço que ele não condiz com o que eu entrego. Eu considero também um reajuste abusivo de preço. Se eu coloco um preço que está totalmente descolado do que eu entrego, cara, né? Eu contrato professor pior, vou pagar menos para esse cara, então é esse aqui que eu vou contratar. Beleza, então não espere a alta entrega desse professor que você piorzinho que você está contratando. Saiba isso. É o famoso. Você planta batata e quer colher pera, quer colher uva. Porra, não são nem da mesma família da botânica aí, tá? Descuidar da aparência, da higiene, da limpeza pessoal, institucional, tecnológica. Eu não cuido da aparência do meu Instagram. Eu não cuido da aparência da minha foto da bio. Porra, aí o cliente entra e olha e fala, quem é esse maluco esquisito aqui da foto? Pô, isso é uma forma de cuidar da sua aparência, da higiene da tua postagem. Faz uma postagem toda cagada, toda confusa, ninguém entende nada. Você acha que a pessoa vai olhar aquilo e vai gostar? Se esse meu post aqui, se esse meu slide aqui fosse todo zoado, eu não entendesse nada, ninguém entendesse nada. Cara, estou cuidando da aparência, da higiene, da limpeza do meu slide. Posso considerar assim, tá? Descuidar da organização, direção e controle das rotinas administrativas. Tem gente que nem tem rotina administrativa, não sabe o que ele vai fazer, ele não tem ideia do que ele faz naquela semana, naquele dia, ou seja, planejamento zero. Se ele não tem planejamento zero de vida, imagina planejamento com o cliente. O cliente dele não sabe nem o que ele vai treinar. Gente, só um minutinho que eu mandei o link para o palestrante, só que eu mandei o link da aula da manhã. Ele está entrando aqui. Vocês estão vendo meu WhatsApp, né? Não posso ter esse mole. Pronto. Então, pessoal, a gente precisa ficar atento a isso. Quem são seus concorrentes? Direto, indireto, quem são seus inimigos invisíveis? Primeira coisa, qual é o nome dessa análise? É uma análise você já conhece, não vou nem falar. Qual é o nome dessa análise? Vou analisar aqui concorrente direto, vou fazer uma análise do mercado. Qual é o nome disso? Quem vai ser o primeiro a acertar?
Uma análise de benchmarking, lembra disso. Quando eu começo a analisar isso, estou fazendo benchmarking, tá? E aí algumas outras situações, né? Que a gente às vezes nem se pergunta, ó. Fala para o seu professor ministrar aula com a música bem alta. Corrige em excesso um aluno novo numa aula de ginástica, de luta, de crossfit. Imagina o cara da luta. Vai ensinar ele a dar um soco. Cara, ele não consegue dar um soco, que você corrige biomecanicamente ele 8 milhões de vezes antes dele conseguir socar o saco de pancada lá. Vai fazer um jiu-jitsu, você não deixa ele fazer uma passagem de guarda se ela não estiver perfeita. Porra, tenha sempre fila no dia do pagamento, ó, e só uma pessoa para receber. O cara quer pagar e não consegue. Peça para ele preencher uma ficha, ó, dê trabalho para o teu cliente. Quer fazer ele ficar feliz contigo, dá trabalho para ele. Manda ele trazer foto 3x4 pro cadastro. Nem existe mais isso. O cara tem que arrumar uma foto 3x4 dele lá. Aí outros itens ali, ó. Na festa interna da tua empresa, a melhor mesa é a do dono, depois do coordenador, depois do professor, por último a mesa do cliente. Tenha sempre opções alternativas de salas coladas, mesmo horário. Então, aula de funk com aula de yoga, uma do lado da outra. Aula de luta com aula de balé, grudado também, às vezes na mesma sala. Então, as meninas vão entrar fazer balé, estão ainda tirando a nhaca de kimono da sala. Então, começa a pensar nisso. Sai colando aviso para tudo que é lugar. O cara acha que ele está num local do Detran. Tem tanta placa que ele não sabe nem o que fazer. Estica feriado, deixa teu cliente sem atendimento durante muito tempo. Então tem que trabalhar de domingo a domingo? Não, mas se o cliente está pedindo treino naquele horário, e aí, você vai fazer o quê? Arruma uma alternativa, bota um caboclo para trabalhar para você. Fecha a academia no dia 23 de dezembro, só volta dia 2 de janeiro. Volta para você ver onde é que vão estar os seus clientes. Substitua um professor excelente nas férias dele por um marromeno, que é baratinho, nota 5 ali. Não tem equipamentos básicos ali de conforto mínimo, bebedouro, balança. O jornal interno hoje em dia é até um Instagram bem feito da tua empresa. Não faça pesquisa, não precisa ser pesquisa formal, conversa com as pessoas. Tá? E evite aquele aluno chato que reclama de tudo. Não dá atenção para ele, porque ele sabe que aquele cara é chato. Então, foge dele. E aí você faz isso, depois você diz, me diz aqui se deu tudo certo. Pessoal, então esse é o primeiro item. Vou pausar aqui. Nosso convidado já está presente aqui. Dúvidas, pessoal, do conteúdo até agora? Que a gente já vai entrar com o palestrante? Não. Beleza. Tá de boa aí? Galera que participou mais ativa aí? Fala, Felipe. Grande amigo. Beleza? Boa noite. Deixa eu só fazer a inversão aqui, tá? Eu vou parar aqui a gravação. Bem.